Isso que vou te contar não é algo que se escute todo dia. E se você não acredita, tudo bem, mas eu vou te dizer exatamente como me contou Dona Zuleika. Que Deus a tenha, porque foi ela quem viveu isso de perto. Isso aconteceu no interior de Pernambuco, num lugar chamado Poço Comprido, que fica nos arredores de Vitória de Santo Antão. Naqueles tempos, lá por volta de 1975, o lugar não era como é hoje. Era só terra batida e casinhas de adobe. Os mercados cheiravam a verniz, arruda, queijo fresco e terra molhada. E bem ali, num banquinho meio escondido, entre os de ervas e pães caseiros, estava Cristiane, uma moça de uns 24 anos. Era magrinha, baixinha, morena, de olhos pretos e um olhar que não se esquecia. Vendia de tudo que o povo gostava para se livrar da má vibração. Velas preparadas, defumadores, cristais, imagem de santos, dentes de alho amarrados com fita vermelha. Até fazia limpezas espirituais, se você pedisse com respeito. A verdade é que ela não era charlatã. Sabia o que fazia, não se metia com ninguém, morava com a tia, uma velhinha que já não saía de casa, mantinha-se sozinha, tinha sua clientela fixa e nunca falava mais do que o necessário. Um dia, apareceu um senhor já de certa idade, mas dava para ver que era bem cuidado. Tinha uma voz grossa, meio arrastada. Aproximou-se da barraca, olhou as coisas que ela vendia e disse que precisava de uma limpeza, que tudo estava dando errado na vida dele, que não conseguia dormir e sentia que algo o seguia. Cristiane, como sempre, perguntou o nome dele, e ele só disse que se chamava Norberto, assim seco. Desde quando o senhor sente isso, seu Norberto? Desde que abri aquela caixa. Mas não quero falar sobre isso. Em vez de insistir, Cristiane apenas pegou o ovo, ervas e o álcool e fez a limpeza ali mesmo, atrás da barraca, num banquinho de madeira. Dizem que naquele dia, quando estava passando o ovo, ele estourou na mão dela e manchou a blusa de preto. Não era amarelo, era preto. Mas como sempre, Cristiane manteve a seriedade. Disse que já estava feito, que ele jogasse o resto do ovo bem longe de casa e levasse umas velas para acender por 3 dias seguidos. Norberto pagou, olhou para ela com um sorriso meio estranho, daqueles que te deixam desconfortável, e disse que voltaria em breve. E voltou. 2 semanas depois, estava mais magro, mas os olhos pareciam mais vivos. Vestia-se igual, mas agora usava uma bengala de madeira daquelas antigas e parecia mais firme. Disse a Cristiane que desde a limpeza tudo tinha mudado. Dormia bem, o dinheiro rendia, até tinham oferecido um cargo para ele na capital. Você tem um dom. Você me salvou, senhorita, de verdade, obrigado. Mas você não tem se sentido estranha ultimamente? Estranha? Não, por quê? Nada, era só curiosidade. E foi embora. Cristiane ficou pensativa, mas não disse nada. Nos dias seguintes, começaram a notar que ela estava mais calada, um pouco mais apagada. Às vezes, parecia que seu olhar se perdia como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. Parou de comer. Um dia, uma senhora a viu falando sozinha atrás do mercado. Dizia coisas meio esquisitas. Avisaram a tia dela. Não se metam. Se Cristiane tá estranha, é porque tá vendo coisas que vocês não entendem. E aí, ela começou a piorar. Um xamã que veio a viu de longe e disse que a jovem tinha algo dentro dela. Aquela não está sozinha, disse um outro senhor curandeiro lá de Bezerros. Tentou falar com ela, mas Cristiane nem quis olhar. Começava a gritar quando se aproximavam com imagens religiosas. Chorava quando ouvia os sinos da igreja. E embora parecesse doente, sua pele continuava lisa, sem rugas, sem manchas, como se o tempo não estivesse tocando nela. Mas por dentro, algo a estava consumindo. Dizem que numa noite, uma senhora do mercado chamada Edelmira, que morava perto do cemitério, ouviu barulhos de choro vindos da casa de Cristiane. Mas não era choro normal, ou seja, não era de gente.
Era algo bem estranho que ia ficando mais agudo, como de um bicho ferido, só que mais horrível ainda. E quando Edelmira espiou por uma fresta do portão, jurou ter visto Cristiane no pátio, parada sob a luz da lua, com os braços levantados, dizendo coisas estranhas. Pelo amor de Deus, essa menina tá fazendo alguma coisa errada de novo. Lá vem você de fofoqueira, velha. Vai dormir? Isso não é da sua conta. Mas é que ela tá falando com o nada e tem alguma coisa com ela. Eu juro que vi algo parado ali, do lado da bica. Cala a boca, mulher. Ela vai te ouvir e depois quem é que vai te tirar o medo? E de fato, ninguém tirou o medo de Edelmira, porque na manhã seguinte ela apareceu com os olhos fundos e roxos, como se não tivesse dormido nada, e com a voz rouca. Dizia que sonhou com Cristiane entrando pelos olhos dela. Assim mesmo. E não foi só ela. Outra mulher sonhou que Cristiane se sentava em cima dela durante a noite, e outra dizia que nos sonhos via Cristiane sorrindo, com a boca cheia de lama. Mas isso não foi tudo. No mercado, as coisas de Cristiane começaram a mudar. As velas apagavam sozinhas, os cristais se quebravam. A arruda secava de um dia para o outro. Uma cliente jurou que, quando Cristiane entregou uma sacola com ervas, sentiu a mão dela adormecer. E a própria Cristiane já não falava como antes. Às vezes a voz dela mudava, outras vezes gaguejava ou arrastava as palavras, como se outra coisa estivesse tentando sair por sua boca. Cristiane, tá tudo bem? Eu estou bem. Ai, menina, não me assusta, viu? Rafaela saiu correndo. Dizem que chegou a tropeçar no corredor das flores e ralou o joelho, mas nem sentiu. Chegou em casa tremendo e avisou a todos que ninguém mais se aproximasse daquela barraca, que o que estava dentro de Cristiane não era coisa boa. E foi aí que o mercadinho se dividiu. Uns diziam que era preciso ajudá-la, outros que ela já estava perdida, e o melhor era fechar tudo, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-la. Bastava olhar para ela e os ossos tremiam. Até que chegou Belmiro, um curandeiro famoso em todo o estado. Veio de Gravatá e tinha mais de 70 anos, mas andava firme, ereto, com escapulários pendurados no pescoço e um bastão de madeira, abençoado, segundo ele mesmo. Quando soube do que estava acontecendo, pediu para ver Cristiane em particular, nos fundos do mercado, onde quase ninguém mais passava. Dizem que ficou com ela por umas 2 horas. Depois saiu suando frio, branco como papel. E aí, senhor Belmiro, vai curar ela? Curar? Aquela criatura não está mais sozinha. Tem algo nela que entrou por vontade própria e não quer sair. Mas o senhor pode fazer alguma coisa? Não. O que essa menina tem não se tira com arruda nem com sal. Isso é outra coisa. Isso vem de mais fundo. E assim como chegou, foi embora. Não cobrou nada. Nunca mais falou do assunto. Depois disso, ninguém quis mais tocar em Cristiane. Ninguém mesmo. Nem os malucos, nem os corajosos. A tia dela se trancou dentro de casa e parou de falar. Dizem que, certa noite, ela rezou tão alto que os cachorros do bairro começaram a uivar. Mas nada ajudava. E o pior é que o povo jurava que Cristiane não envelhecia. Os anos passavam e ela continuava igual. A mesma cara, a mesma pele. Só os olhos é que foram ficando mais fundos, mais tristes, como se carregassem séculos de dor. Mas o corpo seguia intacto e a barraca continuava lá. Ninguém mexia, ninguém encostava, porque mesmo ela quase não falando mais, a presença dela era sentida, como se uma mão gelada apertasse seu peito. E olha, o que vou te contar agora foi o que fez vários vendedores largarem tudo e sumirem do mercado. Porque uma coisa é ver alguém mal, outra é ver o impossível. Num domingo, durante a missa das 7, enquanto todos estavam na igreja de Poço Comprido, Cristiane foi vista em 2 lugares ao mesmo tempo. Assim mesmo, uma senhora a viu diante do altar, rezando baixinho, olhos colados no chão. E ao mesmo tempo outra a viu no mercado, vendendo como se nada estivesse acontecendo.
E aí começou o pânico, porque não foi uma nem duas. Foram 5 pessoas que juraram ter visto Cristiane em lugares diferentes, no mesmo momento. Uma dizia que a viu passando pelo beco do moinho, falando sozinha. Outra afirmou que a viu parada em frente à casa do padeiro, sorrindo de um jeito estranho. Um sorriso que nem piscava. E mais uma disse que sentiu Cristiane falar direto dentro da cabeça dela, sem abrir a boca. Depois disso, caiu um tipo de silêncio coletivo. Ninguém queria mais comentar, mas todo mundo já sabia que havia algo nela que não era normal. Acreditavam que a entidade dentro dela já era mais forte do que ela própria e que usava seu corpo como quisesse. Mas ninguém falava isso em voz alta. Só de mencioná-la dava calafrio. E começaram os boatos. Que sonhar com ela era o mesmo que convidá-la para dentro de casa. Foi então que chegou um homem que ninguém conhecia. Tinha a barba dividida ao meio, pele queimada de sol e um pingente de pedra preta pendurado no pescoço. Chamava-se Saddam, dizia vir de Lagoa de Itaenga. Segundo ele, soube do caso de Cristiane por um amigo espírita e queria ajudá-la. Não aceitou dinheiro, não pediu nada, só perguntou: ela ainda está viva? Disseram que sim, que às vezes era vista na barraca, outras na casa. Mas ainda é ela? Parece igualzinha. Mas quando te olha, sua pele arrepia, Senhor. Já não parece ela. Então cheguei a tempo. Uai, tempo de quê? De tentar tirá-la, mas preciso ver Cristiane e alguém tem que estar junto comigo. No dia seguinte, Saddam foi bater na porta da casa dela, acompanhado de Rafaela e de um rapaz chamado Beto, que era como filho adotivo da tia de Cristiane. Quando bateram, a porta se abriu sozinha. Não tinha tranca, não rangeu, só abriu. Lá dentro, tudo estava igual a 20 anos atrás. A mesma mesa, os mesmos pratos, as mesmas flores secas. E no meio do quarto, sentada numa cadeira de madeira, estava Cristiane. A mesma aparência de sempre, a mesma pele, os mesmos olhos, só que mais vazios. Cristiane, esse senhor diz que quer te ajudar. Eu não pedi ajuda, não você. Mas a parte humana que ainda tem dentro de você não aguenta mais. Ela não tem direito de me tirar. Eu a salvei, eu mantenho ela viva. Quem é você? Eu sou o que tiraram de outro corpo. Agora esse é meu. Ninguém me tira sem matar ela. Prefiro morrer. Ouviram? Ela já está pronta. E aqui vem o mais pesado. Quando Saddam tirou a pedra preta e a colocou diante de Cristiane, ela gritou. Mas não foi um grito normal. Era como se várias vozes gritassem ao mesmo tempo. A casa tremeu. A tia desmaiou. Rafaela se urinou de medo. E Beto vomitou. Assim mesmo, sem conseguir se controlar. Mesmo assim, a pele de Cristiane continuava intacta. O rosto seguia com a aparência de 24 anos, mas por dentro, o inferno já estava se movendo. Depois daquele dia, ninguém mais duvidava. Cristiane estava possuída, mas não como nos filmes, nem como nas lendas do interior. Isso era mais doente, era mais real. Após a tentativa fracassada de Saddam, que deixou metade das pessoas vomitando, desmaiadas e aterrorizadas, o povo parou de se aproximar dela de vez. Mas houve um detalhe que poucos perceberam. Na noite seguinte ao ritual, o céu ficou completamente preto. E não era só noite escura. Era como se uma sombra cobrisse tudo. Não tinha lua, não tinha estrela. Era uma escuridão tão densa que nem com lampião se enxergava direito. E nessa noite ouviram passos, mas não nas ruas, nos telhados, nas árvores, nos muros, como se algo andasse por cima das casas. Você ouviu isso? O quê? Como se estivessem arrastando correntes no telhado e alguém tá chorando baixinho. Não é nada, mulher. Dorme, pelo amor de Deus. Não é nada. Mas olha o lampião. Olha como ele tá se mexendo sozinho. E sim, o lampião pendurado na cozinha balançava como se alguém o empurrasse, mas o pior veio de manhã.
Saddam apareceu do lado de fora do cemitério. Estava deitado, com a boca aberta para cima, os olhos escancarados e um punhado de terra preta sobre o peito. Não tinha feridas, nenhum sinal de luta. Só uma expressão de terror congelada, como se tivesse visto algo que o matou de puro medo. Aquilo não foi morte natural. Então o que foi? Algo o destruiu por dentro, sem nem tocar por fora. E se foi aquela coisa que vive na Cristiane? E se agora não está mais só nela? E aí foi que muita gente começou a ir embora do povoado, fecharam os barracos, taparam as janelas com tábuas, os cachorros latiam para o nada e os galos cantavam às 2 da manhã. Enquanto isso, Cristiane continuava em sua casa. E essa parte foi quando a coisa já não dava mais para esconder, porque o que quer que estivesse dentro dela já começava a se espalhar. E eu não estou falando de imaginação ou exagero. Gente de verdade começou a desaparecer. Era como se algo os puxasse sem fazer barulho, como se a terra os engolisse. Foi aí que os boatos viraram regra. Não olhe nos olhos de Cristiane. Não passe pela rua dela depois das 6. Não diga o nome dela 3 vezes seguidas. E havia um motivo. Um que fez isso, um taxista chamado Lauro, dizia que tudo era invenção. Ele teve a coragem de zombar dela bem na frente da casa dela enquanto estava bêbado. Ei, bruxa, vamos ver se é verdade que assusta. Tô aqui, olha, vem me pegar se tiver coragem. Antes que terminasse de falar, algo caiu em cima dele. Não era pessoa, nem bicho, nem coisa sólida. Era como uma sombra densa. O derrubou no chão, arrastou como um trapo e o deixou ali, tremendo. Quando o encontraram, estava de boca aberta, mudo, literalmente. Nunca mais falou até o dia da morte. Ele zombou e pagou o preço. Como você sabe que foi por isso? Porque Cristiane estava olhando para ele da janela, sem se mover, sem piscar. E a sombra saiu da terra, não da casa. Então talvez não seja ela, talvez seja o que está por baixo. E se ela já for parte disso? E se aquilo que está por baixo estiver se levantando? Os tremores começaram, mas não eram tremores normais que saem no rádio. Eram tremores pequenos que só se sentiam naquela rua, como se algo estivesse andando por baixo, cavando túneis invisíveis. Não era imaginação. Uma noite, o terreno ao lado se abriu do nada. Formou-se um buraco de quase 2 metros de largura, com a terra toda revirada, mas sem fundo. Quem se aproximou disse que o cheiro era de mofo, coisa velha e carne crua. O que fazemos, padre? Façam oração, fechem as portas. Mas o senhor não vai abençoar a casa da Cristiane? Não, aquela casa já não é deste mundo, e ficou por isso mesmo, como se não houvesse mais nada a ser feito, como se tivesse desistido. E não culpo ele, porque numa noite o padre também desapareceu. Ninguém soube como, ninguém o viu sair. Esse foi o ponto em que o medo deixou de ser segredo. Todos sabiam que o que estava por vir seria grande, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Veja, o que aconteceu no fim, ninguém esquece, embora quase ninguém queira contar. E não é por medo, é porque até lembrar parece que te puxa de novo para aquilo. Mesmo assim, vou te contar do jeito que me contaram. Depois do desaparecimento do padre, todos cairão num silêncio estranho, como se cada coisa estivesse sendo observada por dentro. A população começou a ir embora. Até os mais pobres preferiam dormir no mato ou em cabanas nas margens, só para não estar perto do centro. Então, chegou uma mulher, ninguém soube o nome. Só que ela também vinha de Lagoa de Itaenga, igual ao Saddam. Mas essa parecia outra coisa, morena, alta, com tranças amarradas com fitas vermelhas e um olhar que até os galos paravam de cantar quando a viam. Ela se parou na frente da casa da Cristiane numa manhã de outubro. Não cumprimentou, só respirou fundo. Ajoelhou-se na calçada e começou a cavar a terra com as mãos. Todos pensaram que ela era maluca. Senhora, o que está fazendo aí? Aquela casa não se toca. Não estou tocando a casa, estou tocando o que está por baixo. E a senhora é o quê?
o contrário do que está lá dentro. Nesse instante, a terra onde ela cavava começou a se abrir sozinha. Não como se estivesse desabando, mas como se algo finalmente tivesse permitido a passagem. E a mulher, sem hesitar, enfiou o braço até o cotovelo e tirou um saco velho, todo sujo, que fedia como uma mistura de esgoto com carne podre. Ela se levantou e foi direto até a porta da casa. Todos acharam que ela ia morrer ali mesmo, mas não. Bateu uma vez só. E Cristiane abriu, intacta, magra, jovem. Mas dessa vez algo era diferente. Ela já não tinha mais pupilas. Eram 2 buracos negros completamente vazios, como se a alma já não estivesse ali. Eu trouxe o que você deixou para trás. Isso já não é meu. Eu sou o que sou agora. Mas sem isso você não é nada, só um recipiente emprestado. Ela me escolheu. Não, você se infiltrou quando o outro não fechou bem, mas agora acabou. E quem vai me tirar daqui? Você? Não. Ela. E foi aí que tudo se quebrou. Porque Cristiane, pela primeira vez em décadas, derramou uma lágrima. Só uma. Mas bastou para que a casa inteira estremecesse. Ouviu-se um estalo, como se o barro das paredes chorasse, como se a casa tivesse medo. A mulher do saco jogou o pacote no chão. De dentro saiu uma espécie de massa negra. Parecia barro misturado com vísceras, mas respirava, como se ainda tivesse vida. E então a casa começou a gritar. Não foi a mulher, nem Cristiane. Foi a casa. As paredes, o chão, o teto. Tudo começou a emitir um lamento que entrava na pele, fazia vomitar, fazia chorar sem motivo. Lá dentro, Cristiane se contorcia. O que você fez? Devolvia sua raiz. Sem isso, você não tem como se manter. Não, esse corpo é meu. Já não é. Ela já não quer mais emprestá-lo. E você, sem carne, não é nada. E então tudo explodiu, literalmente. As janelas estouraram, as portas se soltaram e uma rajada de ar negro saiu disparada do peito de Cristiane, como um vômito vindo de algum lugar que não pertence a esse mundo. Mas ninguém viu para onde foi. Já se foi? Sim, mas não por muito tempo. Então vou viver só o necessário, só até equilibrar o que você quebrou. E se voltar? Não para você, mas vai procurar outro corpo. Quem é você? Sou aquela que vem quando alguém rompe o que não devia. Ali mesmo, Cristiane fechou os olhos e morreu. Não gritou, não se mexeu, só morreu. Como se finalmente pudesse descansar. Como se o tempo, por fim, voltasse a correr em seu corpo. Ela foi enterrada naquela mesma noite, nos fundos do mercado. Não teve velório, não teve música, só meia dúzia de pessoas em silêncio. A mulher do saco foi embora sem dizer uma palavra. Nunca mais foi vista. Anos depois, a casa foi demolida. Mas ninguém quis construir nada ali, nem mesmo um muro. Porque por mais que os anos passem, quando alguém caminha por aquela esquina de poço comprido, ainda sente que algo observa, lá debaixo da terra. E dizem que se você ousar dizer o nome dela em voz alta, seu reflexo para de piscar. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no meu canal.